Pessoal, boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Leonardo, eu sou graduando aqui da Uniferp, membro do GFGAD. Hoje eu vim trazer um tema aqui para vocês, que é a busca de artigos científicos em base de dados 1. Vou estratificar as apresentações em base de dados 1 e base de dados 2, depois vocês vão entender melhor o porquê. Eu pedi para vocês acessarem o QR Code aquela hora, para citar 3 palavras-chave, que ao longo das nossas práticas, nós utilizaremos algumas das palavras-chave que vocês citaram para ir fazer a prática dentro das bases de dados que nós vamos procurar os artigos. Então, por um primeiro momento, na busca de base de dados 1, eu vou explorar o porquê eu devo fazer essa busca de informações nas bases de dados, algumas orientações gerais para que tenha-se uma boa busca nessas bases. Então, o que eu devo fazer? Como eu deixo a minha busca mais específica possível, que atenda às minhas necessidades ali da prática, ou de algum artigo que eu preciso ler para um trabalho. A gente vai ver, explorando a base de dados 1, e é aí que a gente já vai começar a prática, então eu vou dar um panorama geral de como que funciona uma logística da base de dados, e a gente vai depois trabalhando em cima dela. Então, a primeira que nós vamos utilizar a PubMed. A PubMed é a principal hoje base de dados da biblioteca médica no mundo, uma das mais utilizadas, que mais tem artigos de literatura médica hoje no mundo. Então, nós vamos explorar a base de dados do PubMed e depois nós teremos uma prática com as palavras-chave que vocês escolheram, mas nós faremos essa interação para que a gente possa ter a busca na base de dados, para que todos entendam como que funciona essa busca, como que eu posso fazer, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para fazer uma boa busca. Então, a primeira pergunta, né? Por que eu devo informações em base de dados? Normalmente, a gente tem um maior crivo quando a gente procura em base de dados que são indexados, que passam pela revisão por pares, aqueles artigos que são publicados, os tipos de artigos que são publicados. Muitas vezes, se nós acessarmos algum jornal de domínio público, muitas vezes eles vêm com alguma informação que é contestável por muitas pessoas. Inclusive, essa é uma das coisas que eu vou abordar, a minimização de conflitos de interesse. Então, alguém está interessado em falar sobre determinada marca, sobre determinados suplementos, sobre determinado medicamento, sobre determinada marca de vacina. Então, a ciência está ali para minimizar a gente desse conflito de interesse, não que não tenha também, mas está para minimizar. E quando a gente busca em base de dados, a gente está esperando que tenha essa minimização de conflito de interesse. E também a minimização de extrapolações. Como nós passamos por um cenário de pandemia recentemente, então se via muitas matérias de jornal com extrapolações de resultados de estudos, de medicamentos, de vacinas, ou propriamente para a área de educação física. Na área do treinamento, a gente tem que, muitas vezes, o exercício, ele é uma panaceia, ele serve para tudo, cura qualquer doença, né? Então, a gente tem que filtrar, na busca da base de dados, um pouco mais de conceito. Um pouco mais de consciência, porque é importante a gente buscar informações nessas bases, ter uma informação fidedigna, que nem o Márcio mostrou para a gente na última capacitação, dos tipos de pesquisa, qual pesquisa que a gente está vendo. Muitas vezes a gente lê uma matéria, será que o crivo que a matéria passou é do tipo de pesquisa do artigo que ele aparentemente deu? E aqui um exemplo muito claro de minimização de conflito de interesse. A gente tem ali matéria ali de que, vamos lá, bebida proteica da marca XYZ aumenta em 120% a hipertrofia muscular. Então percebam o quão isso é conflitante, quanto o interesse é conflitante. Se você vê isso
em algo que não é uma base de dados, isso tem um conflito de interesse muito grande. Ou seja, tem promoção da marca ali querer vender a sua bebida proteica. Tem muito conflito em você ter lucratividade, ou lucratividade no jornal, que seja. Muitas vezes, quando a gente busca em base de dados, quando a gente puxa um artigo, normalmente não se tem essa informação de que a bebida da marca X, ela vai melhorar. Nós temos que a bebida proteica pode melhorar, mas não da marca. A marca nos indica um conflito de interesse. E da minimização de extrapolação, aumento em 120% também pode ser uma extrapolação. Por quê? Aumento em quem? Como que se dá esse aumento? 120% no quê? Ali a gente tem que aumenta na hipertrofia muscular. Então eu tinha 10 quilos, depois de um período de treinamento, consumir a bebida proteica, eu vou ter 22 quilos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com às vezes as matérias que a gente vê, principalmente em redes sociais, principalmente matérias de jornal. Por isso que é importante que a gente busque sempre em base de dados. E outra de minimização de extrapolação por terceiros é aquele básico, né? Que suplementos de proteína fazem mal à saúde e para dar credibilidade eles colocam ali a firma especialista, né? Pega um especialista da área para que ele possa falar que faz mal à saúde, sendo que a gente não sabe qual desfecho ele está fazendo mal, se realmente faz mal, qual tipo de estudo que apontou que faz mal. Isso também pode ser determinante. Então eu trouxe aqui um exemplo, que um estudo recém-publicado na revista The Lancet, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, afirmou que as pessoas que consomem suplementos de proteína elas vão ter maiores chances de desenvolver infarto, depressão, acidente vascular encefálico. De certa forma, essa sentença ela pode parecer um pouco extrapolativa, não? A gente passa por qual estudo, normalmente? A gente teve que ler qual estudo que esse jornal, esse blogueiro do Instagram leu para falar isso daqui. Qual que foi o tipo de estudo? Então, por isso que é importante, novamente, a busca na base de dados, para ter uma minimização desses efeitos aqui sobre o artigo que a gente está lendo. Então, a gente não vai ter um conflito de interesse muito grande, ninguém vai estar ali para promover a sua marca. E também, de certa forma, poucos estão para extrapolar esse ponto, para falar que o suplemento vai causar esse tipo de malefício, a não ser que seja realmente um estudo muito bem conduzido. Você me lembrou até daquelas afirmações que tem envolvendo correlação, que não tem causa e efeito, né? Tipo, quem consome mais manteiga morre mais afogado. Ele faz, sabe, quem mais consome manteiga realmente morre mais afogado, mas não tem relação. Não é porque uma coisa leva a outra. Eu não lembro dessa informação, de usar essa correlação de mau jeito. Né? Foi muito boa essa sua definição. Uma vez eles fizeram uma pesquisa e viram quem consumia mais sorvete morria mais de ataque de tubarão. É verdade. Porque tem um site que brinca com isso, né? Isso. Tem várias relações. Mas, então quer dizer que se eu tomar um sorvete vai vir um tubarão me atacar? Eu vou morrer com um ataque de tubarão? Não. Normalmente a gente tem outras explicações. Mas normalmente, para vender, para que a gente possa acessar algumas revistas, alguns jornais que não sejam de base de dados, eles usam esse argumento de que tomar sorvete vai vir um tubarão de brinde. A correlação é alta. A correlação é alta, mas muitas vezes a correlação é alta. Mas qual que é o efeito, qual que é o impacto real disso? Né? Obrigado. Outra, agora, trazendo uma orientação geral da busca de artigos nas bases de dados, aquela velha dica, né? Não fuja da busca de artigos em inglês. O inglês hoje é uma das principais línguas. É muitas vezes a única língua que
dois polos se comunicam, dois polos diferentes. Então, grande parte da literatura, ela tem suas origens na língua inglesa. Muitos dos bons artigos que são publicados são em língua inglesa. Você pega, por exemplo, a The Lancet, a Nature, Cell ou outros, são artigos em inglês. Para que possa ter a comunicação entre vários, então para que a gente do Brasil possa ler, para que o Japão possa ler, para que o próprio Estados Unidos possa ler. Então, não fuja da busca em inglês. E vai ser muito importante. Você não precisa ser um fluente em inglês. Somente saber interpretar, saber ler, nem que pegue o artigo e depois vá ajustando algumas palavras, pega algumas palavras, vai lendo, procura no dicionário. A leitura em inglês é importante para que a gente possa ter, inclusive, atualização do que a nossa área está trazendo de novo no meio científico. Então, já vou falando propriamente do termo. Quando a gente pega um termo, a gente tem algumas bibliotecas, alguns dicionários que a gente pode utilizar. Os mais conhecidos são o MESH, que é da PubMed, que é da Medline, que é da literatura médica americana. Nós temos aqui os descritores da BVS, que é da Biblioteca Virtual em Saúde, que é daqui da América Latina, esse módulo Helix. Então, quando a gente fala de buscar um termo utilizando descritores, a gente tem a ciência de que aquele descritor é indexado nesse dicionário. Então, quando eu procurar por isso, eu vou conseguir achar o maior número de artigos possível na minha base de dados. Isso daqui é um preparatório para eu buscar nas bases de dados. Então, se eu tiver consciência de alguns dos termos mais utilizados e que eles abrangem o maior número de artigos, a minha busca ela vai ser mais eficiente. E um outro ponto que eu gostaria de trazer é que a experiência na leitura dos artigos para identificar esses termos, ela também é válida. Então, muitas vezes, nós temos um termo, só que nós temos muitos sinônimos. Só que dentro desses sinônimos não está o termo que normalmente a gente vê quando a gente lê um artigo. Então, aquele artigo está trazendo uma outra terminologia, uma outra perspectiva, talvez por uma questão teórica, talvez os estudiosos investigaram e falaram, esse termo aqui talvez não seja o melhor empregado para aquela situação, talvez seja esse. Então, a experiência de leitura de artigos ela vai ser útil para identificar que os termos também são válidos. Né? Dando um exemplo bem prático aqui, quando a gente procura Resistance Training, que é treinamento resistido, no MESH, por exemplo, a gente vai ter várias subdivisões e vários sinônimos do que é o Resistance Training, que é o termo que aparece lá nesse dicionário. Só que muitas vezes alguns pesquisadores publicam artigos com outros termos, por exemplo, Resistance Exercise, ou Strength Training, Strength Exercise, Weight Training, que é o treinamento com pesos. Ou seja, está falando da mesma coisa, só que com um termo diferente. Muitas vezes, se a gente usar só um termo, pode ser que a gente perca esse artigo. Porque ele usa uma tecnologia diferente. Várias vezes eu fui atrás de procurar de artigo do treino contra resistência, contra resistência, e às vezes era um artigo falando de corrida, de um treino a longa distância, esse tipo de resistência, sabe? Sim. Realmente tem essa confusão. Sim. Se eu vou falar mais para frente, que é a elaboração de uma estratégia de busca. Né? Quando a gente vai buscar, a gente tem como a gente procurar o termo sozinho, tem como a gente colocar outros termos, fazer uma equação de busca. Então, de maneira geral, para uma busca rápida, eu tenho que ir direto ao ponto. Então, qual o tema que eu quero abordar? Sobre o que eu quero falar? O que eu quero ler naquele momento que vai me ajudar na minha prática, que vai me ajudar no trabalho? Então, vamos lá. Exercícios de força para idosos. Então, esse é o meu tema. Vamos tentar pegar as bases de dados, vamos usar as palavras-chave para
utilizar, procurar e encontrar exercício de força para idosos. Qual o tipo de estudo que eu pretendo encontrar? Então, como o Márcio havia falado na última capacitação, o tipo de estudo ele também dita muito como que vai ser a nossa busca. Então, eu quero um artigo totalmente para a minha prática. Então, eu vou atrás do quê? Eu vou atrás de revisões temáticas, eu vou atrás de guidelines, que normalmente são feitos por especialistas. Eu vou atrás de ensaios clínicos randomizados, eu quero ver o efeito de determinado medicamento, de determinado suplemento em algum desfecho na saúde do meu paciente ali, do meu cliente, que ele tem uma semelhança com a doença estudada, na condição estudada. E aqui uma outra dica, que é a utilização da estratégia Big Bang, de revisões sistemáticas. Ela também pode ser válida para essa organização de qual tipo de estudo que eu pretendo encontrar, sobre qual o termo eu quero. Qual o Marcelo havia falado, muitas vezes se procura o termo sozinho, ele pode trazer uma abrangência muito grande de artigos. Então, essa estratégia aqui, a elaboração da equação, da estratégia de busca, ela pode ser interessante para eu achar o artigo o mais rápido possível. Falando um pouco mais especificamente da estratégia PICO, ela é um acrônimo, onde o P significa população, o I significa intervenção, C, comparação, e O, desfecho, né, em inglês, outcome. Então, para dar um exemplo aqui, população. Vamos supor que eu queira tratar minha população, a população idosa. Então, são idosos. A minha intervenção é o treinamento resistido. A comparação é de intensidade, então eu vou procurar estudos que compararam diferentes intensidades de treinamento resistido em idosos. Para qual desfecho? Hipertrofia muscular, por exemplo. Então, daqui a gente já tem uma elaboração de uma estratégia de busca eficiente para que a gente procure especificamente os efeitos de diferentes intensidades de treinamento resistido sobre os parâmetros de hipertrofia muscular de idosos. A gente vai fazendo essa elaboração, a gente vai montando. Entretanto, a estratégia PICO, ela é mais utilizada quando eu falo de ensaios clínicos, porque tem intervenção. Diferentemente da PECO, ela é mais utilizada em estudos observacionais. Então, será que os estudos observacionais de prevalência, de incidência, de exposição, o P significa população, diferente do I de intervenção, o E aqui do PECO significa exposição. Então, exposição àquela doença, exposição àquele desfecho. O C de comparador. E o O de outcome também significa o desfecho. Então, nesse caso, a minha população seria a população de brasileiros. A minha variável de exposição, a minha palavra-chave de exposição seria tuberculose, por exemplo. O meu comparador seriam brasileiros sem tuberculose. Aí eu pegaria, por exemplo, estudos de incidência, estudos de prevalência, estudos de razão de chance, para poder explicar. E o outcome, que é a mortalidade. Então, por exemplo, trazendo aqui para uma realidade bem prática. Tem um estudo, eles investigaram uma amostra ao longo do tempo, e viram dos que morreram, quem tinha tuberculose, quem tinha. Aí que eu faço essa comparação. Tá? Isso daí é muito válido, essa estratégia de busca é muito válida para a gente organizar a nossa prática, para a gente ir direto ao ponto, para a gente buscar os artigos específicos daquilo que a gente quer tratar. Alguma dúvida até aqui? Consegui? Outra orientação, fazendo essa ligação novamente, a estratégia na busca pelos artigos,
A utilização de operadores booleanos, truncamentos e palavras por aspas são válidas. Mas né, o que é isso? O que são esses operadores booleanos? O que são esses truncamentos e essas palavras interligadas? Os operadores booleanos, eles servem para a gente unir, buscar por sinônimos, não buscar por, enquanto que o truncamento ele serve para a gente ter uma maior abrangência de termos possíveis dentro daquele pequeno termo. E a união, ela vai servir para a gente ter exatamente aquela palavra que a gente vai buscar. Normalmente, essa união ela serve para palavras compostas. Então, treinamento de força. São 3 palavras. Eu quero procurar exatamente treinamento de força. Porque se eu procurar só treinamento, eu não preciso juntar nada. Então, como dando um exemplo aqui, novamente, um operador booleano muito utilizado nas buscas em base de dados é o AND. Então, a gente tem ali, eu quero procurar exercício Covid-19. Então, eu tenho exercise and Covid-19. Eu quero juntar esses 2 termos na minha busca. Eu tenho war. Então, lembra que eu falei da biblioteca? Que eu tenho o termo principal, só que eu tenho vários outros sinônimos, ou dentro da minha experiência de leitura, eu tenho outros termos que se tratam da mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho older adults, que são idosos, adultos mais velhos, ou eu tenho elderly, que são idosos que também aparecem dentro dos artigos. Então, por exemplo, se eu quero uma busca, eu não quero perder nenhum artigo relevante para idosos, eu posso fazer esse OR, então junto os 2 termos para aumentar a minha possibilidade de encontrar mais estudos dentro da minha busca. O NOT, então eu não quero aquele, então eu quero estudos com idosos, exercício, Covid, mas não em animais. Quero estudos em humanos. Dependendo da área, tem muitos estudos com animais, estudos com roedores, outros modelos animais, então essa utilização do NOT, ela pode ser mais... A utilização do NOT, ela é mais usada quando você identifica, muitas vezes dentro da sua área, muitos estudos com o modelo animal, então o NOT ele vai servir para isso. Os truncamentos, né? Normalmente os truncamentos nas bases de dados eles estão pelo cifrão e por aspas. Então, vocês perceberem, eu tenho ali o descritor obese e uma aspa. Por quê? Porque na hora que for, na hora que gerar a minha busca na base de dados, ele vai abranger tanto os que trataram de obese, percebe? Então, quando a gente tem algum termo e a gente quer expandir esse, a gente não quer ficar repetindo o mesmo termo, a gente trunca. Então, a gente identifica. Ou, espera lá, onde daqui para cá eu tenho diferentes jeitos de colocar esse termo. Então, vou truncar para que minha busca ela possa abranger tanto o termo obese quanto obese e tantos outros que a gente quer fazer. E como eu falei, a junção de palavras por aspas, se eu tenho 2 palavras, eu quero juntá-las para procurar exatamente aquilo que eu estou querendo dizer, eu coloco entre aspas, que ela vai me dar exatamente aquilo que eu procurei. Então ela vai me dar ali resistance training, porque se eu procurar diferente, pode ser que ela me traga muitos artigos só com terminologia resistance e só terminologia training, separadamente. Elas podem ser independentes uma da outra. Então, essa junção das palavras-chave, elas podem nos ajudar também a aumentar a especificidade da nossa busca. Já trazendo para o nosso terceiro tópico, né, que vai ser explorando a base de dados 1, eu trouxe aqui a PubMed, como eu já havia explicado no primeiro momento.
Eu escolhi a PubMed, que a PubMed é o principal base de dados hoje da literatura médica no mundo. Óbvio que tem alguns que trabalham mais com as ciências humanas, aí tem alguns outros bases de dados que também podem ser utilizadas. Ou, por exemplo, trabalham bastante no Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico ele é também uma base de dados chamativa. Isso daí eu vou deixar para a próxima capacitação também. Mas, por enquanto, vamos explorar um pouco, vamos escrutinar a PubMed, que a PubMed é uma das melhores, é o que normalmente abrange a maioria da nossa área aqui. Quando a gente acessa a PubMed, a gente vai ter essa interface, que a gente pode ou colocar os termos, os descritores ali nessa barra branca, ou a gente pode ir no Advanced, que aí a gente pode fazer, o próprio PubMed ele pode traçar a estratégia para a gente, né, dependendo dos termos que já tiver. Mas muitas vezes, com a prática, ou de uma maneira muito rápida, se eu quiser fazer uma busca ali no PubMed, eu posso só utilizar a primeira barra e não preciso ir na busca avançada, que eu já vou saber exatamente como que eu vou conduzir essa busca. Então, o PubMed ele tem alguns adventos ali para a gente utilizar. A gente pode buscar apenas o termo, né? Então eu vou lá, coloco exercise, search, tá lá, 542.306 resultados. Você dá a aula para o aluno daqui 2 horas. Será que convém utilizar somente o termo no PubMed? Pode ser, né? Se alguém conseguir procurar de 542 mil em 2 horas para dar uma aula depois de 2 horas, beleza. Talvez não seja o mais indicado. Por isso que a gente tem a utilização de algumas programações, alguns itens que vão facilitar para a gente. Por exemplo, a gente buscar exercise, mas não pelo termo, buscar pelo tipo. Ou seja, eu só quero buscar artigos que a palavra exercise está no título. Quer dizer que ela não esteja em outros pontos do artigo, mas, via de regra, ela está no título. Então, vamos lá, de 500 e tantos mil, a gente já reduziu para 124. Ainda parece um pouco, né, viável. A gente pode selecionar pelo título e pelo resumo. Também vai nos dar uma abrangência muito grande, porque se ele não aparece no título, ele aparece no resumo. Muitas vezes eu procuro alguma coisa, algum título, que ele não dá o título. Talvez ele dê o resultado do artigo, mas não fala que foi intervenção em exercício, eu quero alguma intervenção em exercício. Talvez no resumo eu possa encontrar. Então, esses são alguns comandos que a gente pode utilizar dentro da PubMed, pode dar aquela encorpada na nossa busca de base de dados. Pode ser que a gente procure na base de dados pelo autor, o que acontece bastante, né? Com a experiência em leitura, às vezes você identifica que tem um leitor que publica muito na sua área, tem um volume de publicação muito grande, então a gente quer procurar especificamente por aquele autor, que talvez aqueles 2 artigos que ele publicou esse ano, eles vão ser úteis para mim, ou aqueles artigos que ele tem publicado, ou às vezes o orientador fala, ó, vê os artigos desse autor aqui, que esse autor aqui é bom. Então você pode utilizar esse advento também de procura por autor. Então, só dando um exemplo aqui, Schoenfeld, que é um dos principais autores na área que eu estudo, que é a área de treinamento. Então, a gente vai ali ter 239 artigos, e a gente pode selecionar, a gente vai saber que tem o nome dele, então, de certa forma, a gente acha alguns artigos especificamente na área que a gente quer estudar. E como eu já havia dito, né, trazendo todos esses adventos de uso de comandos
os operadores booleanos, os truncamentos, a elaboração de estratégia de busca, é ali que eu vou reformular e fazer exatamente a minha estratégia de busca. Então, vocês perceberem, se a gente recapitular o pico, né, colocá-lo ali na PubMed, vocês vão perceber que eu não utilizei nenhum comando. Quando a gente faz uma estratégia de busca bem feita, que abranja, eu quero que abranja a maioria de artigos. Certo? Muitas vezes, se eu especificar muito, se for por título, se for por resumo, ou se for por autor, talvez não me traga tanta abrangência, ainda mais se eu sei que não tem tantos artigos publicados naquela área específica. Então, se eu procurar exercício, tem muito exercício. Se eu procurar exercício de força, já tem um pouco menos do que exercício. Se eu procurar exercício de força varidosos, tem menos do que exercício de força, tem menos do que exercício. Se eu procurar exercício de força varidosos, tem menos do que se eu procurar o termo só. Então, talvez compense, dependendo, a gente utilizar a estratégia de busca sem utilização de comandos. Isso aqui via de regra, muitas vezes eu já fiz busca de, já usei 2, 3 termos, eu tive que especificar por título e resumo porque eu achei mais de 1000 artigos. Então, 1000 artigos para quero resolver meu problema, quero um artigo que resolva meu problema ali em 2, 3 horas, talvez meu artigo não consiga suprir a minha necessidade de leitura para aquele momento. Mas, recapitulando aqui, a utilização de estratégia de busca no Pico e no PubMed, então nós fizemos ali doses, treinamento resistido, intensidade e hipertrofia, que são aquela estratégia que eu tracei no começo. Então, vejam, tem ali as aspas, tem o end, tem o parênteses, que o parênteses é para separar, tem o end, que é o parênteses, que é para separar, por exemplo, os termos, né, para deixar a nossa busca um pouco mais organizada, porque pode acontecer de você buscar e aparecer, por exemplo, ele identificar que o end é um termo. Então, tua busca deu vários artigos, só que às vezes ele utilizou end como termo, utilizou or como termo, e não como um comando de separação para aquele artigo que eu vou procurar. Léo, quando eu aprendi a fazer esse tipo de busca, eu aprendi a usar esses when, or, not em letra maiúscula. É válido isso ou não? PubMed? Sim, Pelo menos não. Pelo menos na PubMed, PubMed, a gente não tem essa distinção se ele é letra maiúscula ou se ele é letra minúscula. Inclusive, eu já fiz um teste, coloquei, por exemplo, um termo em letra minúscula e outro termo totalmente em letra maiúscula. E ele me dá um aviso, fala, ó, a gente não distingue se tem a letra maiúscula ou minúscula, a gente identifica o termo. Termo em exatidão. Então ele te dá realmente aquele termo. Independente se eu procuro só letra maiúscula ou só letra minúscula. Então, voltando aqui ao nosso pico e nossa busca no PubMed, ali nós tivemos 28 artigos, né, 28 resultados, talvez 28 resultados por uma estratégia de busca que seja interessante, num artigo que eu queira ler de uma maneira mais rápida. Só que o PubMed ele tem alguns outros artifícios que a gente também pode utilizar, que são os filtros. O PubMed ele tem um filtro por ano de publicação. Então, se eu quero um artigo mais atual, eu sei que esse artigo ele pode me ajudar mais do que um artigo que foi publicado lá em 1994. Eu posso selecionar apenas os artigos que foram publicados nesse período aqui. Eu posso procurar pela disponibilidade do texto. Pode ser uma boa? Pode. A gente que é a maioria aqui que é da USP,
tem o advento do VPN. Então, o VPN, muitas vezes, ele nos dá a permissão de um artigo que ele não é free, que ele não foi publicado grátis, da gente poder ter acesso a ele só pelo VPN. Então, às vezes, você está lá na prática, você não tem nenhum vínculo, nenhum contato com a universidade, não tem nenhum VPN, você pode fazer a busca somente pelos artigos que estão disponíveis gratuitamente. A gente tem alguns outros comandos, mas via de regra, a gente pode procurar também pelos artigos que estão gratuitamente ou só nos mostra algum abstract. Enfim. E aqui, o tipo de artigo. Agora que vocês refiram a aula do Márcio, sabem bastante quais são os tipos de pesquisa, quais são os tipos de artigo. A gente pode selecionar o nosso filtro especificamente pelo aquele tipo de artigo que a gente quer. Então, o que eu quero? Eu quero um livro, eu quero um ensaio clínico, uma meta-análise, revisão, que não seja sistemática, uma revisão sistemática. O exemplo que eu vou dar aqui agora, por exemplo, sobre uma meta-análise. Então, como nós tínhamos visto na aula dele, nós pirâmides ali de evidência, parece que as revisões temáticas com meta-análise, elas têm um maior nível de evidência científica. Então, para resolver o problema da minha prática ali, naquele momento, eu optei por escolher uma meta-análise. Então, de 28 artigos que foram encontrados, somente com uma filtragem por meta-análise, eu encontrei 3. Então, só vou escolher 3 artigos que podem me ajudar ali, rapidamente, dentro da minha estratégia, dentro daquilo que eu propus, pode me ajudar de uma maneira fácil. 3 artigos, eu bato o olho ali no texto, pode falar. Mas em determinada ocasião, usar esses filtros não pode ser um viés, porque eu vou estar omitindo, às vezes, alguma coisa, no sentido que escolhi usar só ensaio clínico no primeiro momento. E aí eu li só de ensaio clínico. E aí eu não tive acesso a uma possível revisão sistemática, que podia ter uma informação muito válida para o meu projeto agora, para discutir, sei lá. Entendeu? Não só usei o filtro de ensaio clínico, então só li ensaio clínico, não tive acesso a outros. Poderiam ter informações valiosas para o meu projeto, para o mestrado, para a pesquisa. Obrigado pela pergunta. Sim, de certa forma, sim. Se você... Depende da situação também, né? Exato. Depende muito da situação. Se eu quero ver qual tipo de... Eu quero nichar aquela área, eu quero estudar aquela área, então eu vou procurar ensaio clínico, vou procurar revisão sistemática, vou procurar meta-análise. Então, o filtro que eu vou ter, ele não vai ser tanto nessa área. Ou até mesmo, muitas vezes, aquele ensaio clínico que você já leu, ele está na meta-análise que você vai ler. Então, às vezes, pode facilitar você utilizar o filtro. Mas, pô, eu já estou cansado de ler. Será que tem alguma meta-análise? Exato. Então, são ferramentas e tudo vai depender do que eu quero, do que eu quero buscar, do que eu quero ler, do que eu quero reproduzir. Acho que na situação que você falou de daqui 2 horas tem que passar o texto, uma dúvida aqui, né? É trabalho, vai direto na meta-análise, do tema, o tipo de tempo dele. Agora, assim, montar um projeto, montar algum artigo, assim, alguma coisa, tem que ver. Montar um projeto, nós teremos na última capacitação, elaboração de um bom projeto de pesquisa, então nós teremos todas essas nuances aí para serem tratadas. Entraria como uma limitação para ele escrever, no caso da edição, pô, eu considerei só isso na minha edição, talvez eu pudesse considerar outras coisas, e seria uma limitação do meu estudo, não considerei, digamos, considerei na minha busca somente artigos, descartei tese, dissertações, livros. No seu caso especificamente, obrigado pela pergunta, seu nome? Caio? Caião? Caio. Especificamente na sua pergunta, normalmente a gente vê esse tipo de filtragem, eu selecionei isso porque eu não quero isso. Quando a gente vai escrever uma revisão. Então, ó, eu escrevi uma revisão, eu só selecionei ensaios clínicos, ou somente estudos observacionais, eu excluí teses, dissertações, eu
qualquer informação, cartão editor, qualquer informação que não seja tão relevante para aquela pergunta de pesquisa que eu quero. Aí, é válido. Mas, às vezes, com um problema mais prático, depois, quando a gente for para a Web of Science, é uma das bases de dados que eu vou tratar, e para o Google Acadêmico, a gente vai ter uma terminologia chamada de literatura cinzenta. A literatura cinzenta, para os que não conhecem, é um tipo de literatura que ainda não foi publicada. Então, o que é o tipo de literatura que não foi publicada? Muitas vezes alguma tese ela foi realizada, mas ela não foi publicada em nenhum periódico. Resumo de congresso, artigo em formato pré-print, aquele artigo que ele só foi submetido, ele ainda não foi aprovado, nem passou pelo crivo de revisão por pares. Olha, eu peguei o artigo submetido aqui. A gente tira um pré-print para que, por exemplo, o leitor ele possa ver que a pesquisa lá já foi feita, falar, mas está em pré-print, ainda não está pronto. Ele chama pré. Então essas são as bases de literatura cinzenta. Também vão ser úteis na hora que eu for ler e utilizar na minha prática. Mas isso a gente vai vendo ao longo da próxima capacitação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Praticar? Gosto? Prática? Antes da gente praticar, para a próxima capacitação, eu vou falar um pouco mais, de maneira também resumida, de maneira bem prática, da IBase, que é a base de dados europeia, que a gente aqui tem acesso. A Web of Science, que também é uma excelente base de dados, é uma base de dados que também contém uma literatura cinzenta, então ela tem muitas informações que são úteis, que podem ser válidas para a gente. A Linux, que é latino-americana, então uma base de dados que também traz artigos ali, possivelmente publicados numa revista brasileira. Tem, por exemplo, a Rely, uma revista latino-americana de enfermagem, tem, por exemplo, indexação na Linux, por ela ser latino-americana, então, às vezes, algum artigo bom em enfermagem sai ali, que a gente quer procurar. E o Google Acadêmico, que muitas vezes é o primeiro contato que a gente tem com a busca de artigos científicos, que é o Google Acadêmico. Então, se a gente também dominar a busca de artigos científicos dentro do Google Acadêmico, a gente pode fazer uma busca tão robusta quanto se fosse na PubMed, que vai abranger outros tipos de estudos em ciências humanas. Às vezes a nossa interligação da nossa área de estudo, ela passa tanto pela área ali da ciência da saúde, mas passa ali também tanto pela área das ciências humanas, psicologia, sociologia, filosofia, por aí vai. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Então, vamos lá? Pode ir, antes de... PubMed, o acadêmico, tudo isso é só uma busca é só um site de busca de dados. E dentro dele eu posso ter diferentes revistas. E, então, por exemplo, eu posso ter a mesma revista, o PubMed pode publicar ela, quanto, sei lá, os corpos ou a Linux que você falou. Como que eu vou saber isso? Tem algum lugar nessa busca de dados que me fala quais revistas eles publicam? Então, por exemplo, a PubMed é mais tais revistas, o Google Acadêmico é tais revistas. Eu consigo visualizar isso? Bom, obrigado pela pergunta. Isso você vai ver quando você acessa a revista. A própria revista. Então, eu acesso aquela revista, tem algum ponto da revista, algum lugar da revista vai ter lá onde que nossa revista é indexada. Então, aparece lá vários. Indexado na PubMed, no Google Acadêmico, na Web of Science, na IBase. Então, dentro de uma revista, eu acessei ali aquela revista, eu quero ver em quais bases elas são indexadas. Então, eu posso ver lá, tem lá. Web of Science, tem lá. Via de regra, a PubMed vai pela literatura médica. Mas pode ter, por exemplo, estudos em psicologia, que também envolvem bastante a literatura médica, também podem ser indexados. Aí isso daí vai
da sua busca dentro da revista. Tá? Muitas vezes o Google Acadêmico, depois eu vou mostrar para vocês, o Google Acadêmico ele tem uma ferramentazinha ali no canto, que é aonde mais se artigo está. Por exemplo, você clica assim, ele te abre 5 links do mesmo artigo. Ah, eu já fiz isso, não sabia o que era. Às vezes, por exemplo, ele tem um link da revista, tem um link do PubMed, tem um link do cara que pirateou, tem um link de um monte de coisa. Então, muitas vezes você já deve ter procurado por algum artigo, vocês caem na Semantic Scholar, né? Tiveram que tem que pagar $30 para ter acesso ao artigo. Mas, então, se você quer identificar quais revistas são indexadas ali na PubMed, na Cielo, vai diretamente na revista e procura onde elas são indexadas. Bom, pessoal, eu vou voltar lá para a árvore de palavras que a gente tinha traçado. Qual que é a ideia aqui? Dentro das palavras-chave que eu pedi para vocês fazerem, e que é o que a gente vai trabalhar dentro de toda a nossa capacitação, a gente teve ali bastante foco no envelhecimento, sarcopenia, Leonardo, sarcopenia, resistance training, que é o que eu tinha comentado aqui, que eu dei bastante exemplo, hipóxia, a gente vai ali, grip strain, que é força de tensão, força, obesity, message, que é massagem, educação física. Então a gente teve uma diversidade aqui de palavras-chave, e a ideia é que eu vá variando as palavras-chave, que a gente traz uma estratégia de busca, a gente veja de maneira fácil, rápida e prática como que é procurar esses termos, como que é combinar esses termos dentro. Né? Lembra que eu ainda falei, procurar os artigos em inglês. Então, se aqui está envelhecimento, como que é envelhecimento em inglês? Vamos tentar procurar. Educação física, como que é educação física em inglês? Ou outros, como que é março em inglês? A gente pode ter várias buscas para que a gente possa chegar ao nosso denominador comum, que é o artigo que a gente vai escolher posteriormente. E aí dá até uma próxima ideia de capacitação, como selecionar artigos, né? E é só como buscar. Você ainda tem que selecionar, você ainda tem que baixar, você ainda tem que ler, você ainda tem que interpretar. Então, olha como é dificultoso, às vezes, a gente ler um artigo, mas é muito mais fácil a gente ver a matéria do jornal totalmente extrapolativa e usar para a nossa prática do que ler um artigo. Né? Mas isso aqui que vai fazer a nossa diferença profissional. Bom, sem mais delongas, vamos para o PubMed. Bom, pessoal, daquilo que vocês tinham tratado aqui, um dos termos bastante utilizados foi envelhecimento, hipertrofia, treinamento de força. Mas no primeiro momento, vou deixar com que a gente vá traçando essa primeira busca por nós. Então, vamos todo mundo pensar um pouquinho. E a gente traça uma estratégia todo mundo. Então vamos lá. Quem aqui gostaria de me falar uma população? Adultos jovens. Viu que ela falou adultos jovens? Dentro desses adultos jovens, a gente pode escolher tanto young adults ou só adultos. Vai do que a gente
buscar. Então a gente pode de um primeiro momento, fazer isso aqui, ó. Com aspas, é porque é mais de uma palavra. Mas ele é normalmente utilizado quando tem duas ou mais palavras para Para designar aquilo aquilo. como um todo, não Isso, separado. exato. Vamos lá? Alguém quer falar ou alguma intervenção ou alguma exposição? Sem medo, gente, aqui a gente tá... Hipótese. Hã? Hipótese. Peraí. Aí seria intervenção, né? A hipótese ela é mais um comparador. Então, estou comparando a hipótese, por exemplo, diferentes tipos de trading. Opa. Qual seria o nosso outcome? Vamos lá, exercício, hipóxia para adultos, jovens. E aí, qual que é o nosso desfecho? Eu gostaria de usar o exercício de hipóxia para quê? É 2. Ó. Estão vendo ali? Ó. Vamos ver o que sai. 861 artigos. Então a gente vem aqui, ó. 8 prognósticos, 8 genes. Deixa eu dar um zoom. Para a gente poder ver também. Então a gente tem vários artigos aqui, a gente tem mais de 800. Vão desde estudos transversais, desenvolvimento e validação, câncer, overweight obesity. Léo, por exemplo, se fosse colocar não câncer, para não pegar, não filtrar artigos. Viram lá a diferença? Foram reduzidos 100 estudos. Ou seja, aqueles 100 estudos que foram retirados, eles possivelmente tratavam sobre a temática de câncer. Também é um ótimo exemplo. Como usar o NOT. Né? Como usar o NOT. Se a gente, por exemplo, usar o NOT para animals também, olha lá, 161 estudos foram retirados da nossa busca. Ou seja, 161 estudos daquilo que a gente queria de um primeiro momento já foram retirados por serem estudos em modelo animal. A gente pode ver esses 700 estudos e retirar aqui pelos filtros. Então, muitas vezes eu quero somente os estudos, vamos lá, vamos supor que eu quero mais os estudos clássicos. Então, eu quero algum estudo ali da década de 80, 70. Olha lá quanto já me reduziu.
a busca. Já me reduziu para 22 artigos. Dados. Então aqui, por exemplo, eu tô lá escrevendo a minha revisão e é sugerido que eu escreva um pouco da história, de onde surgiu, quais foram os primeiros estudos nessa temática. Então, eu procurando pelo filtro ali de estudos publicados de um ano mais antigo, talvez eles possam me ajudar. Aí eu construí muitas vezes a minha linha de raciocínio para onde ela é hoje. Ó, 1970 era de um jeito, agora em 2022 já é de outro jeito. Isso daí até um ponto de reflexão para a gente. A gente falou, ó, assim, 70 era assim, 2022 está assim. Eu suponho que tal ano seja assim. Ou que a minha investigação seja assim. Tá? Então também é válido para a gente buscar esses artigos. Vamos mais um? Quem quer testar mais uma? A diferença entre o asterisco e o cifrão é da base de dados. Por exemplo, a PubMed é pelo asterisco. A Embase é pelo cifrão. Você coloca? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Você coloca onde você vê uma semelhança. Passou de determinada letra, o termo ele muda. Só que eu quero as duas coisas. Eu quero tanto vezes quanto vezes. Então, para eu não perder nenhum desses dois termos e não perder o maior número de artigos possível, aonde eu vou identificar que eles são iguais? As 4 primeiras letras, ó, O, B, E e S. E depois muda. E, I, aí já seria um outro termo. As aspas aí, qualquer um serve no PubMed. Ou uma ou duas dá na minha. Sim. Sim. Talvez mude entre outras bases de dados. Mas, via de regra, a PubMed ela aceita tanto 2 aspas quanto 1. Eu gosto sempre de usar 2 para ter certeza ali que o termo vai ser bem buscado. Tá? Mas a ideia do trungamento ela é muito, muito legal para quando a gente quer fazer uma busca rápida, coloca alguma palavra, a gente tem vários termos ali que a gente pode achar. Bom, vamos fazer mais uma busca? Via de regra, a gente pode falar de idosos. É multicomponente. Acho que é o... Aqui, no caso, a gente pode... eu quero ver os efeitos do treinamento multicomponente ou na sarcopenia ou em idosos sarcopênicos, então a gente pode somente usar esses termos. Então, eu trunquei aqui o sarcopenia, porque pode aparecer sarcopenic ou sarcopenia, sarcopênico ou sarcopenia. Então, eu trunco esse termo. E a gente vem para 2 resultados. Com as lacunas aí que a gente encontra na literatura. Quando a gente está escrevendo um projeto de pesquisa, é isso. A gente faz uma busca na base de dados, a gente identifica, eu fiz uma baita busca na base de dados, e aqui, 2 artigos só que eu encontrei. Isso serve também para fomentar a gente a escrever problemática de pesquisa
ter a nossa hipótese informada sobre determinado tema. Então, por exemplo, aqui eu teria algumas recomendações, guidelines de vários especialistas na área de treinamento, falando sobre sarcopenia. Se vocês perceberem aqui, se eu procurasse só sarcopenia pelo título, aqui eu não encontraria. Ou se eu procurasse treinamento multicomponente, eu também não encontraria. Se eu procurasse por título e resumo, possivelmente eu encontraria sarcopenia. Eu já li esse estudo e ele aborda, por exemplo, aborda dentro do texto sobre treinamento multicomponente, sobre sarcopenia, mas às vezes num resumo ali de poucas palavras ele não consegue abordar, ou até mesmo no título, porque realmente, como que é um consenso, então às vezes eles fazem um consenso para várias doenças, ou para vários desfechos, ou para vários tipos de treinamento, então tem tanto tipo de treinamento que não dá para colocar aqui, então muitas vezes eles colocam ali, ó, evidence-based, using exercise, para falar sobre os usos dos exercícios. Então, viu como é importante você saber os comandos, saber dos termos, saber da estratégia, para saber qual momento eu vou aplicar o quê, como. Eu estou fazendo um estudo de revisão. Tem um jeito mais apropriado de conduzir. Quero só buscar um artigo para apresentar amanhã na disciplina. Tem um jeito certo. Quero buscar um artigo que resolva o meu problema da postagem do Instagram. Fazer dessa forma. Aqui, ele já vem. Vocês vejam que, muitas vezes, mesmo a gente procurando o termo junto, ele aparece de maneira separada, mas também pode ser por conta de que eu procurei por idosos aqui também. Então, assim, ele já identificou o termo idosos, mas ele também identificou o de treinamento, que também tinha. Mas, a maioria das vezes, é difícil você ter o termo separado se ele não tiver algum outro termo junto. Algum outro termo da minha curso. Por exemplo, você não vai ver só o training se não tiver um outro termo também que ele identificou. Porque senão as aspas, em teoria, não serviriam para nada. Ela serve. Ele identificou aqui só uma parte do termo. Tá bom, só que ele identificou um outro termo, que é um outro termo que você também quer investigar. Poder adulto. Depois que você vai ler também, os efeitos da treinamento físico e cognitivo. Pode ser que não se encaixe ao tipo de treinamento que eu estou escolhendo ali para o meu paciente ou para escrever meu projeto de pesquisa. Vamos fazer agora de observacionais? Vamos usar Vamos usar atletas. Lesões? Vejam lá, então, por exemplo, eu procurei carga, né, que normalmente se tem ali carga de treinamento, injured, que é a lesão. Então, ele aparecer, pode ser injured, por aí vai. Atletas, então eu tenho ali mais de 3.000 estudos falando sobre essa temática, só que, por exemplo, eu quero uma revisão sistemática. Vamos filtrar por revisão sistemática. Eu tenho 101. Aí aqui um ponto legal
se vocês perceberem que eu usei load na minha estratégia de busca, eu abri o precedente para eu não especificar para onde esse termo load ele tem que estar. Olha aqui, por exemplo, esse estudo que ele fala low load training. Tem a ver com o que eu gostaria de procurar, porque ele está falando aqui. Adição de fluxo sanguíneo na reabilitação musculoesquelética. Então, perceberam como que é importante a gente, muitas vezes, especificar o termo, para que não venha ali muitos estudos que a gente vai perder um tempo vendo o título e falar, esse aqui não é esse aqui que está tratando sobre o meu tema. Por exemplo, Léo, sobe na busca. Sobe na busca para mim, por favor. Por exemplo, você colocou atletas. Só que o termo atletas, eu estou o termo de atletas em geral, para qualquer esporte, qualquer modalidade. Então ele está muito abrangente. Se você quisesse procurar, por exemplo, atletas de basquetebol, de futebol, de handebol e tudo mais, você colocaria atletas só para basquetebol ou você colocaria o esporte separado disso tudo? Se eu indico que eles são atletas, se eles são jogadores de basquete, pode ser que eles sejam atletas. Muitas vezes a gente tem, dentro da literatura do treinamento esportivo, a gente tem atletas jovens, atletas de elite, atletas de basquete de elite, atletas de basquete jovens. Entendeu? Aí, às vezes, a gente, normalmente, o termo que eu me lembro são players, jogadores. Mas pode ser, por exemplo, elite. Ali, ó. Aqui mesmo. Semi-professional basketball players. Eu posso buscar por isso aqui tudo, ó. Eu só quero estudos com jogadores de basquete semi-profissionais. Né? Ou só jogadores jovens. É o que a gente acha bastante também. Ou de elite. Então, foi uma boa identificação. Então, ó, eu quis tratar com vocês de atletas. Só que você me falou, e para atletas de basquete? Opa, tem esse termo aqui que a gente pode colocar, que a gente pode especificar mais, que se fosse para atletas de uma maneira geral. Certo? Bom, cara. Vamos fazer um de tentando utilizar a PECO. Então, a gente tem ali população. Vamos botar idosos de idade. Se inscreve. Tá lá. 29 resultados. Procurando mortalidade, tuberculose, idosos. O que são esses dois em cima? Oi? Esses dois em cima, que estão diferentes. Os dois primeiros artigos. Muitas vezes pode ser artigos que eles são identificados porque eles foram citados. Às vezes eles não foram publicados em alguma revista indexada pela PubMed.
mas eles foram citados dentro do conglomerado de estudos que foram publicados em alguma revista indexada na PubMed, e esses artigos muitas vezes trazem... Não estão aí diretamente, mas foram citados. Isso. Olha aqui, esse aqui, por exemplo, publicado na Lancet. É uma análise sistemática. Então, eles fizeram de 282 causas de morte em 195 países, desde 1980 até 2017. Isso, obviamente, nos traz um precedente de... A gente abordou aqui mortalidade, idosos, mas não necessariamente tem o que a gente quer investigar, que é a exposição, que é a tuberculose. Diferente desse aqui, olha aqui. 2 vezes até no mesmo título. Aqui no resumo a gente identifica já também. No começo do resumo a gente já também identifica. Então o que a gente pode fazer dentro dessa própria estratégia? Idosos eu quero que abranja a minha busca. Mortalidade também. Só que tuberculose eu quero que se restrinja a somente título. Entendeu? Opa, eu quero só os que falam. Porque às vezes se eu estou numa busca muito rápida, talvez aquele artigo da Lancet ele vá falar ou ele nem fale. Então, muitas vezes eu li aquele artigo pensando que ele ia ter a informação que eu queria, não tinha. Não. Aqui... Ele só tem 10 anos pra cá. Isso. Não vai ser selecionado. Já deu? Ele já deu. Então, aqui no começo, óbvio que aqui vai ser o ano vigente, e aqui vai ser o ano que começou as publicações que foram encontradas. Percebe? Deixa eu dar um outro exemplo. Ó, se eu pegar aqui, ó. Olha o primeiro artigo aqui, ó, 1985. Tá? Depois ver como se é. Bem que o paradoxo de Lomba ele é um artigo de 1907, mas para vocês verem como que aqui o filtro que aparece filtrado por ano, ele é a partir do ano que são publicados os artigos. Tanto que se vocês verem aqui a diferença entre março, aqui, por exemplo, ó, em 2021 tiveram vários artigos publicados nessa temática comparado às outras. Mas, por exemplo, eu tenho uma busca muito grande, como por exemplo, exercise. Você viu, ó, aquela desde 1806. Então eu tenho uma crescente exponencial aqui. Você vê que os anos aqui, dos anos 2000, eles foram crescendo, foram tendo mais estudos. Tá? Para a gente também ter a base ali da gente. Eu gosto de filtrar por ano, principalmente quando é um assunto mais já batido. Às vezes você encontra muito estudo antigo, que já foi batido há muito tempo. Por exemplo, um dos primeiros estudos de treinamento de força e hipertrofia que tiveram foi de 1932. Pô, eu quero um estudo agora. Para resolver meu problema da prática amanhã, talvez o estudo de 1932 já teve um pouco ultrapassado. Então, eu faço essa filtragem dos estudos mais atuais para que eu possa fazer uma boa seleção, uma seleção que vai me trazer maiores retornos. Bom, pessoal, vamos mais um para a gente fechar. Aí, qualquer coisa, a gente já, como a gente tem um tempo sobrando,
Posso falar um pouquinho mais sobre seleção de artigos? Então vamos traçar uma boa estratégia, que aí eu já emendo um pouquinho nessa questão de seleção. Vamos lá? População. Trunco ou não trunco? Nunca. Por quê? Pode ser infância, juventude. Aqui eu tenho childhood, children, child. Então, é ótimo para a gente ter parâmetro também de que vamos pegar um intervenção. Vamos desmistificar algumas coisas. Vamos lá pegar treinamento de força. Comparador, às vezes eu não, embora o comparador ele seja importante, muitas vezes eu não quero ele, eu só quero ver muitas vezes o efeito do treinamento de força em algum desfecho nas crianças. Muitas vezes o comparador ele não vai ser determinante naquilo que eu quero tratar. Vamos ver aqui. Treinamento de força, crianças e osso. Então, no primeiro momento, a gente identifica que os estudos publicados são desde 1986. Nós encontramos ali 34 estudos. Vamos dar um pouco mais de corpo aqui para essa busca. Aqui a gente vai notar que esses dois primeiros artigos eles são de revisão. Ó, um publicado em 2000 e um publicado em 2013. São duas revisões. Então, pensando numa seleção de um possível artigo, qual que poderia ser mais útil? Sendo que, teoricamente, eles tratam aqui da mesma coisa. Muitas vezes, a gente pode utilizar essa questão de ele ser mais atualizado para a gente basear a escolha. Talvez esse de 2000 já se passaram ali 22 anos em comparação com o outro que se passaram 9. Então, às vezes, essa distância aí tem 13 anos de diferença um para o outro, 13 anos de diferença, dá para fazer muito estudo dentro da área, dá para ter muito mais informação e bater muito mais informação, contrapondo o estudo que foi publicado em 2000. Vamos baixar um pouco mais. Ó, aqui, ele já identifica o Free PMC Article. Então, aqui ele já fala para a gente que esse artigo é grátis. A gente pode acessar lá a revista, que eu vou conseguir baixar ele gratuitamente. Ou muitas vezes até pelo próprio PubMed. Eu entro lá na NCBI, eu consigo fazer lá o download PDF dele, eu não preciso nem acessar a revista. Mas também é um estudo de revisão. Como vocês podem ver aqui, ele também é um estudo de revisão. Outro estudo de revisão, dessa vez publicado em 2019, esse aqui, de outra forma, em 2017. Aí também adiantando algumas capacitações. Eu tenho 2 artigos que tratam do mesmo tema. Os 2 artigos são do mesmo tipo. Por exemplo, são 2 revisões. Eu tenho 2 ou eu escolho os 2? Leio os 2. Interpreto os 2. Ou muitas vezes eu posso ver qual revista ele foi publicado, que é que a gente vai ver mais lá na frente. A gente vai ter uma capacitação de métricas. Dentro das métricas, acredito que a gente vai abordar o fator de impacto.
né, que é o quão impactante foi a revista que esse artigo foi publicado. A gente espera, quanto maior o impacto da revista, maior minucioso são os detalhamentos do artigo e mais minucioso ele foi feito. Mas isso também não é regra geral. A gente tem já ver no próprio artigo, muitos artigos de Covid que foram publicados na Lancet, Nature, foram retratados porque eles não tinham pé nem cabeça, ou seja, foram para uma revista muito impactantes, mas que não tinham muita relevância ali para o momento. Então, só para a gente também ter uma outra noção, já falando um pouco mais de seleção do artigo, né, não só da busca, porque aqui, se a gente for de 34 artigos, a gente vai ver que muitos aqui são propriamente de revisão. Esse aqui já vai ser um ensaio clínico, então, ó, a substituição de leite, treinamento de força, aprimora a composição corporal e a saúde óssea de adolescentes mulheres. Aqui, ó, vai aparecer para mim clinical trial, outro clinical trial, então a gente vai vendo qual estudo ele se trata. Mais uma revisão. Então, deixa eu recapitular, como a gente ainda tem muito tempo, deixa eu recapitular tudo que eu apresentei para vocês, inclusive eu trouxe aqui para a prática. Vocês viram que quando a gente busca a base de dados, a gente tem esses scripts, então a gente não vai ver muitas vezes que tem essa minimização, centro de interesse, minimização de extrapolação, então no resultado, ali no título do meu artigo, não vai ter que tal intervenção foi 120% melhor, ou foi superior, ou se foi superior quanto, como que foi, se deu essa superioridade. A gente viu ali um pouco dos termos, né? A gente, na hora de fazer a prática, a gente usou um pouco mais da experiência na leitura para identificar os termos. Então ele falou atletas, mas e se fosse para jogadores de basquete? Para jogadores de basquete a gente utilizaria dessa forma, específica, jogadores de basquete. Idosos, a gente pode usar a gente pode fazer os truncamentos, né, da última música que a gente fez, a gente identificou vários tipos de truncamento de palavras. Então, recapitulando novamente, sobre qual tema eu quero buscar, qual o tema que vai resolver minha prática ali na hora, o tipo de estudo que eu pretendo encontrar. Então, a gente viu ali, na hora que a gente foi buscar, a gente achou bastante revisão, a gente achou bastante ensaio clínico, aí já também trazendo para um ponto de seleção. A revisão é atual? Quanto tempo se passou? Se eu estou identificando 10 revisões, qual que é mais atual? Qual muitas vezes foi publicado em uma revista mais impactante? A gente utilizou um pouco da estratégia do feedback, embora para a nossa pergunta ali em específico, em algum momento a gente não precisou utilizar, mas ela também é importante para a gente traçar uma boa estratégia, principalmente quando a gente quer escrever um projeto de pesquisa, a gente quiser escrever uma revisão sistemática, uma revisão narrativa. Então é importante que a gente tenha esses artifícios de estratégia para poder pular e colocar melhor que se encaixa para a gente. A gente falou um pouco do feedback, a utilização dos operadores booleanos. Muitas vezes a gente tem ali, eu tenho 5 termos ali que são iguais, então são todos OR. A literatura na qual eu busco aborda esse termo aqui de uma maneira muito, muito abrangente, com muitos termos. Por exemplo, eu já conduzi uma revisão onde eu usei o termo resistance exercise, resistance training, strength training, strength exercise, weight training, então ali já foram 5 para poder alcançar o máximo de artigos que eu queria dentro da minha busca.
Então, usei 5 termos, eu separei eles por OR. Então, ali para mim foi útil. Às vezes, um tipo que eu escolho ali, talvez não precise necessariamente desses 5 termos para a minha busca ser eficiente. O truncamento, que vocês foram muito bem, a gente, praticamente em todas as nossas buscas, a gente truncou algum termo, então, principalmente o de crianças, né, de sarcopenia, como o próprio exemplo de obesidade. Se eu quero algo a buscar mais rápido, se eu truncar o termo aqui, já vai me dar ali na hora. Exatamente o termo, com as aspas. E essa ligação entre os termos, né? Que aí é com o operador do AND. Quanto mais ANDs uso, mais específico vai ficando minha busca. Só que aí eu tenho que pensar, será que eu vou perder muitos artigos relevantes nesse processo? Será que dentro da minha busca eu vou perder muitos artigos que poderiam ser utilizados e às vezes, por eu estar procurando com menos termos, ele vai ser descartado? Então, será que não compensa, por exemplo, usar apenas 3 termos separados por AND, que usar 10? Porque dentro da busca de revisão, ainda tem dentro da estratégia Pico-Pego, a estratégia Pico, recentemente, ela tem ganhado um S, que é tipo de estudo, Study Type. E aí que a gente seleciona, se ele é ensaio clínico randomizado, se ele é só ensaio clínico, se ele é o que seja. Pode ser que eu perca outros estudos nesse processo. Se eu especificar demais qual estudo eu quero. Se eu usar pelo filtro, porque a gente tinha falado, pode ser que eu perca muitos artigos relevantes nesse processo. Só que se eu quero aquele tipo de estudo, ele pode ser válido dentro daquilo que eu vou utilizar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ficou algo para trás? Alguém gostaria de deixar algum ponto? É isso. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu gostaria novamente de agradecer a todos vocês. Parabéns, né, Léo?